O ministro Alexandre de Moraes também mencionou 2 episódios envolvendo juízes para justificar o seu voto para validar restrições aos juízes nas redes sociais. Vamos ouvir. Havia, naquela época, magistrados e magistradas, inclusive um magistrado, que na comarca não aparecia para trabalhar, mas no programa Todo Dia da Jovem Pan, para comentar o cenário político e apoiar um determinado candidato, se sentia à vontade. Olha, isso é vedado pela Constituição e pela LOMAN, não precisaria nem essa resolução. Havia outro magistrado, e foi dito na tribuna, que ele fazia propagandas nas redes sociais, como ensinar os advogados, e cobrava, como ensinar os advogados a defender as causas perante o juiz, mas assintosamente, não era um professor, ele era um coach. Um coach. Né? E outros magistrados que queriam ser influencers. Olha, é absolutamente incompatível. Se nós pegarmos hoje e rasgarmos essa resolução ou declararmos inconstitucional, as mesmas vedações permanecem. Vamos nos colocar como auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e vamos colocar na tela, para você que nos acompanha, conhecer quais são os ministros que mais participam nas redes sociais. Ou seja, a que ministro Alexandre de Moraes se referia. E temos aí, olha isso. Flávio Dino, conta do X. Quantas postagens colocou? 72.600 postagens. Quantos seguidores na plataforma X? 1.200.000 seguidores. No Instagram, 10.351 postagens, 1.700.000 seguidores. Gilmar Mendes, no X, 1.633 postagens, 519.000 seguidores. E no Instagram, 114 postagens, 31.300 seguidores. Pô, tá fraco de seguidores o Gilmar Mendes no Instagram, hein? Tá bem fraquinho. E André Mendonça, no X, 892 postagens e 525.000 seguidores. E no Instagram, 36 postagens com 777.000 seguidores. Começo contigo, Luiz Arthur. Você queria falar sobre outra? A última. Mas pode falar sobre essa também. Posso. Então manda. Então vamos lá. Então, Você ficou com inveja dos ministros que têm mais seguidores que a gente? Não, o Segre, vamos lá. Essas falas do Alexandre de Moraes do Toffoli mostram primeiro o quê? Eles estão tentando normalizar o absurdo, normalizar o conflito de interesses. E qual é por trás a mensagem que eles querem passar? De que juízes, magistrados são pessoas comuns. Lamento informar, não são pessoas comuns. Não é comum um magistrado frequentar jantares em casas de empresários que têm processos na justiça. Não é comum magistrados serem acionistas de empresas que têm pendências judiciais. Não deveria ser comum magistrados receberem amigos em resorts. Não deveria ser comum magistrados participarem de reuniões secretas com políticos. Não deveria ser comum magistrados darem palestras pagas por empresas que têm processos nos tribunais dos quais eles participam. Então, se eles querem ter uma vida comum, eles precisam sair da profissão, fazer outra coisa. Né? Então, assim, o Poder Judiciário virou um órgão político. De fato, entrou na política. E a política entrou no Poder Judiciário. Tudo se misturou. E, aparentemente, a gente ouve o discurso do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, eles acham isso normal, estão normalizando. E aí passam a apontar o dedo para quem está fazendo comentários políticos. A primeira pessoa que me veio à cabeça é o Gilmar Mendes, que está ali ao lado deles, que há muito tempo vem dizendo aqui, o ministro e comentarista político Gilmar Mendes, porque ele realmente, ele no Twitter, lá no X, ele virou um comentarista político, também como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu já disse, Gilmar Mendes, se o senhor quiser ser comentarista político, saia do Supremo e vire um comentarista político. Não tem problema, não vai faltar veículo querendo dar emprego para o senhor. Agora, misturar as coisas que não dá. Então, assim, para concluir, Segre, se o Gilmar Mendes, se o Alexandre de Moraes, se o Dias Toffoli ou qualquer outro juiz, ministro desse país ligado ao Poder Judiciário quiser ter uma vida normal, que saia do Poder
judiciário, entre na política ou venha para o setor privado e tenha uma vida normal. Se eles não estão satisfeitos com o policiamento, com a fiscalização. Agora, estão na profissão errada. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu penso, e já te passo a palavra, se tivesse um contrato de 129 milhões na conta, eu vou aonde quiser, Luiz. Então, cara, não tem... E aí fiquei também pensando, né? Automoderação, era o professor que ele falava ontem. Autocontenção. Autocontenção. Imagina uma pessoa que é violenta na sua casa, que bate na esposa, nos filhos, que pressiona psicologicamente, que depois de todo mundo apanhar muito, diz, não, eu vou ter autocontenção, porque eu acho que exagerei. Mas já apanhou a pessoa. É muito estranho tudo isso. Malcolm. Segre, eu ouvindo o Moraes falando, arrotando aí, melhor dizendo, eu acho que ele estava se referindo em muitas partes aí, a própria Ludmilla, né? Mas me vem em mente de forma instantânea, completamente natural, assim como do próprio povo brasileiro. Recentemente, quando saiu a Magnitsky lá, o SBT News fez aquele... Deu um palco pro cara, então assim, ali era algo extremamente político, era aquela falsa narrativa de soberania, que todo mundo já tá cansado de ouvir, que é uma balela isso aí, mas ali deu palco político pro Moraes. E não muito distante, na USP, todo mundo acompanhou também, ele tirando sarro do presidente Bolsonaro lá pros estudantes, falando... hoje eu fiz o que eu já tinha que fazer. Então, pelo amor de Deus, ministro, ninguém mais acredita nessa ladainha do senhor. E não é uma questão de narrativa, é uma questão de fatos que o povo acompanha constantemente. Então, só quis trazer à tona isso porque foi algo que me veio instantâneo, assim como deve vir à cabeça do povo. Você mencionou a Ludmilla, e Moraes provavelmente fez referência à juíza Ludmilla Lins Grillo, que foi alvo de procedimentos no CNJ e teve aposentadoria compulsória decretada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela ficou conhecida por criticar os ministros do STF, mas ainda não acabou. Segundo Moraes, esses magistrados embarcaram no que ele chamou de discurso de ódio. Acompanhe. Alguns magistrados embarcaram em discurso de ódio. Alguns magistrados embarcaram em atividade político-partidária. O juiz, ele poderia passear na praça com uma camisa de um candidato? Não. Não existia rede social. E aí vale o que eu venho dizendo já há muito tempo, em outras matérias, se aplica nessa. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Alexandre de Moraes também saiu em defesa dos ministros que fazem palestras. Tinha um presidente que fazia palestra e cobrava uma grana preta. Como era o nome? Lula. Acompanhe o ministro Alexandre de Moraes, vai. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Melo Araújo. Fale o que você já por... Eu não sei em que mundo que ele vive. Porque eu escutando, eu falo assim, que mundo que está vivendo? Não é a realidade nossa do nosso país. As coisas que ele fala é como se ali não acontece só com os outros. E ele esquece exatamente isso aí, né? Hoje a gente tem as redes sociais e a gente consegue voltar atrás, mostrar o que aconteceu, mostrar o que está acontecendo. Então, infelizmente, essas pessoas às vezes chegam no poder e vivem numa bolha. E a bolha deles, o que é? São restaurantes, são encontros aí em mansões, é outro mundo. Charuto. Né? Charuto, não anda mais de carro, é só de avião, de helicóptero. E aí perde a noção do que é o Brasil, do povo brasileiro. Então, a gente percebe que está totalmente fora da realidade. A fala dele não bate com a realidade. O doutor Luiz Arthur aí
a colocação dele foi perfeita. As coisas que ele fala não é as coisas que faz. E é muito importante, né? A gente vai ter eleição aí. A gente precisa ficar muito atento, ó, às falas e às atitudes. Então as pessoas falam uma coisa e fazem outras coisas ou não fazem. Uhum. E é muito importante isso aí, a gente ficar atento a isso aí. Nosso país aí está sofrendo muito por essa falta de moralidade. As pessoas não carregam valores. Foi o que foi falado aí de um código de conduta. Para que isso aí? Código de conduta? Eu acho que qualquer um sabe qual que seria a postura correta de um magistrado, de alguém que representa, seja a Casa Legislativa, Executivo, Judiciário, a postura que deveria ter. E a gente percebe que essas pessoas não têm nada. Isso aí, vamos montar um código de conduta. É só para tirar um pouquinho a atenção. Nada mais é isso. Você chama a imprensa para... Olha, o código aí fica... Às vezes a imprensa perdendo tempo nisso aí. E o que está acontecendo é isso. O que a gente quer descobrir, e eu volto a falar, e eu falo todo dia, a gente quer saber do Banco Master. Exatamente. Porque é a chave da libertação do povo brasileiro. Vai tirar essa corja de corruptos que a gente enfrenta hoje no nosso país. É a chave da libertação. Por isso que eles sempre tentam fugir. Né? Eu fiquei sabendo hoje o depoimento do Vorcaro, que ia ser agora, vai ser para depois do Carnaval. Então põe o Carnaval para todo mundo esquecer. E falo para tomara que o Vorcaro esteja assistindo. Se cuida. Tem muita gente querendo te matar. Tá? Você tem o poder de libertar o povo brasileiro, contando tudo o que aconteceu. E, infelizmente, o pessoal vai jogando. É Carnaval, depois tem Copa do Mundo, e engana. Então, a gente não pode perder o foco. Acho que todo bom brasileiro, nem falo se é de direita ou de esquerda, Segré. Perfeito. Porque, assim, em questões de corrupção, afeta todo mundo. Então, é uma pauta do povo brasileiro. Caso do Banco Master tem que ser aberto e mostrado o que está acontecendo. Todo mundo quer saber quem são os poderosos corruptos do nosso país.